Gente, eu não sei se vocês estão acompanhando uma história que tá fervendo, bombando na internet, né? Mulheres moram há 3 meses em McDonald's do Leblon. Então, se você acompanha a internet, os principais sites e até os jornais, tem se falado muito nos últimos dias dessas mãe e filha que estão morando ali no McDonald's do Leblon, né? Você pode falar assim, não tem nada de mais. Tem um pouco, né? Porque, assim, morar no McDonald's, assim, e assim, tecnicamente não é morar, mas passar basicamente o dia inteiro lá. O que é que tá acontecendo, né? Começou a chamar a atenção duas mulheres, mãe e filha, né? A filha 30 anos, a mãe na faixa dos 60, né? Com cinco belas malas ao redor dela toda vez que elas estão no McDonald's. E aí elas ficam ali o dia inteiro, gente, o dia inteiro, o dia inteiro. E só saem de lá às 5 da manhã, que é a hora que o McDonald's fecha. E assim, o McDonald's fecha, elas saem e sentam do lado do McDonald's, ali na calçada, e dormem algumas horas. O McDonald's reabre 10 horas da manhã, elas entram lá, consomem e ficam lá o dia inteiro, né? E aí a notícia começou a chamar a atenção dos repórteres, da mídia e tal, né? Porque duas mulheres aparentemente bem vestidas, chiques, sim. Porque não é o perfil que a gente conhece de pessoas em situação de rua, né? Se você vê uma pessoa em situação de rua, geralmente é uma pessoa que geralmente está com roupas velhas, roupas sujas, né? Com muita dificuldade e tal. E aí as pessoas começaram a ficar curiosas, né? Mas por que duas mulheres aparentemente bem, né, com bons celulares, com malas caras, estão morando no McDonald's? E aí começou a saga de tentar entender o caso, né? Repórteres que tentaram falar com ela foram mal recebidos, né? Eles dizem que elas são bem ignorantes, não querem falar sobre o assunto, chamam a polícia, né? E aí começaram a puxar o histórico delas, né? Elas são do Rio Grande do Sul, dizem que lá, dizem que lá, ela já tem um histórico de calote em morar de aluguel e depois não pagar. Parece que tem 2 casos na justiça lá no Rio Grande do Sul. Elas estão aqui no Rio de Janeiro há 8 anos. Parece que também tem 2 processos na justiça ali de delas morarem em casas e depois não pagarem. Então, assim, não sei se é uma prática de vida dela, sabe? Tentar morar em locais de classe média alta, locais bons assim, mas ao mesmo tempo não terem condições de pagar e vão lá vivendo, dando calote até saírem fora, né? E dizem que também elas chegaram a morar em alguns hotéis no Rio. Um deles, elas fizeram a mesma prática em um hotel de Copacabana, moraram um tempo e depois não pagou. O hotel decidiu não entrar com processo por causa da imagem do hotel. Então, assim, como eu falei, a gente tem uma visão meio rasa ainda da história, né? Mas tudo indica que elas têm a prática de morarem em locais caros e depois não pagarem. E aí o que é que dizem? Elas estão ali falando que querem tentar achar uma casa ali, um apartamento, no valor de R$ 1.200. Gente, mas elas estão no Leblon, um dos lugares mais caros do Brasil e um dos lugares mais caros do Rio de Janeiro. Ali você não encontra ali um apartamentinho por menos de R$ 5.000. Eu não sei se elas têm mania de grandeza, né? Ou se elas já tiveram uma boa situação na vida e aí depois decaíram financeiramente, né, perderam esse estilo de vida e não querem aceitar, né, e aí querem tentar ali, de certa forma, mesmo que seja nas aparências, viver em locais, em ambientes caros, né. Dizem também que elas se arrumam ali mesmo, vão ali no banheirinho do McDonald's, passam uma água, se limpam, elas são sempre bem arrumadas, sempre bem maquiadas, né, e aí a história tá chamando bastante atenção. Eu fico pensando, se fosse uma pessoa em situação de rua que a gente conhece normal no Brasil, chamaria tanta atenção? Será que uma pessoa em situação de rua ou uma situação pobre teria viveria no McDonald's nessa mesma situação? E outra coisa, né? Dizem que elas têm o dinheiro para pagar esse aluguel. Dizem que tem um marido em Paris, né, que tá para vir pro Brasil, que eles ajudam ela financeiramente. Mas assim, elas consomem o dia inteiro no McDonald's, porque o McDonald's também não é tão barato. O McDonald's do Leblon não deve ser tão barato, assim. Então elas comem o quê? Hambúrguer o dia inteiro? Elas comem o quê? McLanche feliz, tomam Coca-Cola o dia inteiro? Porque elas não devem comer uma única vez no dia, né? Elas devem comer pelo menos 3 vezes no dia lanches reforçados. Isso aí gera gasto. Então, assim, esses R$ 1.200 que elas têm, que elas falam assim, não, a gente consegue pagar 1.200, então elas têm algum tipo de verba, né? Aí o caso já envolveu a Secretaria de Assistência Social, a Prefeitura, a Polícia, e de novo,
provavelmente está gerando essa super curiosidade, primeiro, porque elas estão ali morando, tecnicamente ficando o dia inteiro no McDonald's, e são pessoas fora do padrão, né? Quando eu falo fora do padrão por que tanta curiosidade em ajudar pessoas em situação de rua? Esse é o normal? Não, porque provavelmente são pessoas que estão fora do padrão, né? São pessoas bem arrumadas, são pessoas que aparentemente se vestem bem, né? Mostrando essa situação, né? Então toda essa história tá provavelmente, gente, nos próximos dias vão trazer mais curiosidade sobre esse assunto, né? De mãe e filha que moram no McDonald's há 3 meses, né? E ela disse que vai continuar aí tentando aí achar um apartamento, uma casa para morar, mas só pode pagar R$ 1.200, mas mais uma vez, né? R$ 1.200 você não paga nunca, jamais nesse local, assim, é um local de classe média alta, de pessoas geralmente que têm uma boa condição financeira, né? Mas é interessante, né, esse caso, né, de mãe e filha que estão há 3 meses vivendo essa situação tecnicamente de rua, porque elas estão em uma situação de rua, ficam no McDonald's o dia inteiro, sai do McDonald's só na hora que ele fecha, às 5 da manhã, ficam do lado ali, dão uma cochilada, dormem. Mas, gente, tecnicamente viver nessa situação deve ser muito insano.